Boa noite, me chamo Thales e vou fazer uma breve apresentação do nosso projeto desenvolvido pelo grupo, nosso projeto de irrigação. Ah, Foi pensado um sistema de irrigação por aspersão convencional fixo para esta área localizada no município de São Borja. Essa área possui 4,65 hectares e foi pensado para ser irrigar uma pastagem perene de Tifton. Essa pastagem, ela por ser uma pastagem perene, né, esse sistema está previsto para operar o ano todo e previsto uma profundidade de 40 centímetros do sistema radicular, uma altura de até 40 centímetros também da altura da pastagem. A jornada de trabalho do sistema foi pensado para operar 21 horas por dia. Alguns dados sobre a região, o local onde está situada essa área. É importante dizer que nessa localidade existem pelo menos 3 tipos de solo: gleissolo, nitossolo e algumas partes também aqui para o lado de Santiago de neossolos. Então foi considerada essa área como sendo uma área de nitossolo, que é um solo que tem características muito parecidas com latossolos, ou seja, tem uma textura argilosa, franca argilosa. Por essa razão, a capacidade de infiltração, de acordo com a textura desse solo, é de 5 a 10 milímetros, sendo que foi adotado uma capacidade de infiltração de água no solo de 10 milímetros por hora. Importante dizer também que a região tem uma precipitação média anual de 1.500 milímetros e uma velocidade máxima do vento de 3 metros por segundo. Falando um pouco sobre a questão da lâmina crítica de irrigação, foi calculado a CAD desse solo e se chegou a uma lâmina crítica aí de em torno de 23 milímetros. Bem, indo mais diretamente ao sistema propriamente dito. Importante dizer que essa área possui uma diferença de nível de aproximadamente 5% do ponto de captação até este ponto aqui, que é o ponto mais alto da área. E também, do mesmo modo, tem uma declividade de aproximadamente 5%, uma diferença de nível de 3 metros de declive desse ponto para lá. Então, o sistema foi pensado para elevar a água até esse ponto superior direito da área, de forma que daqui para a extremidade esquerda e para baixo haja uma perda de carga, pois esse é o ponto mais alto, né? Então, o sistema ele foi dimensionado da seguinte maneira: a água é puxada até esse ponto, como foi colocado, e daqui saem 2 linhas principais. Essa aqui é uma e essa aqui é outra. Sendo que foi projetado para operar com 20 linhas laterais, e sendo que funcionam 2 linhas laterais por vez, ou seja, um total de 8 aspersores, como está especificado aqui. No caso, essa aqui seria a posição 1, né? De forma
que ela opera 8 aspersores por vez, ou seja, 2 linhas laterais por vez. O tempo de irrigação é de aproximadamente 4 horas e meia, né, com uma lâmina bruta de em torno de 33 milímetros, com uma taxa de aplicação de 7,5 milímetros por hora. Se verifica então que não há ocorrência de runoff, pois a taxa de infiltração desse solo está em torno de 10 milímetros. Outra questão, o espaçamento adotado entre aspersores e entre as linhas laterais foi de 18 metros, com uma sobreposição aí em torno de 50% a 60%, mais especificamente em torno de 58%. O aspersor está localizado a 1 metro de altura do solo, né? No caso, pelo fato de serem 20 linhas e 4 aspersores por linha, nós temos um total aí de 80 aspersores, sendo que a vazão do sistema, a vazão de cada linha lateral é de em torno de 9 a 10 metros cúbicos por hora, sendo por isso a vazão total do sistema de 20 metros cúbicos por hora. Como a gente pode observar aqui, outro ponto importante é o turno de irrigação. Ele está programado para aproximadamente 4 dias. Como podemos observar aqui, está melhor especificado cada posição de operação. Aqui seria a posição 1, onde esses aspersores em azul estariam funcionando. Aqui mais ao lado a posição 2, seguindo a posição 3. Importante observar uma característica. Pelo fato de haver essa diferença de nível, essa declividade da direita para a esquerda da área, se optou por essa configuração, essa estratégia, pois a tendência é que haja pela diferença de nível, haja um leve escorrimento, não a ponto do runoff, mas pelo fato de haver essa diferença de nível. Então, do ponto maior ao ponto menor, é aplicada essa lâmina de água, de forma que essas partes mais a extremidade da área, elas também sejam molhadas, né? Pois se muitas vezes um aspersor não chega a ponto de atingir especificamente uma área, pela diferença de nível, essa área também acabará tendo aí uma lâmina de água sendo atingida nessas áreas. Então aqui a terceira posição, aqui a quarta posição, e aí assim por diante, a quinta posição, a sexta posição, sétima, oitava posição. Observem que aqui essas áreas mais adjacentes, elas vão ter esse efeito, apesar de talvez não receberem alguma lâmina, mas elas serão contempladas. Aqui é a nona posição e aqui a 10ª posição. Existem outras possibilidades aqui que ao longo do desenho do projeto foram surgindo ideias. Então o sistema foi projetado para essas características que foram mencionadas. No entanto, ao longo da confecção do projeto, surgiram outras ideias aí
mais adiante possivelmente vão ser exploradas aí a título de aprimoramento desse sistema aí, pois esse foi uma ideia inicial que foi bastante desafiadora aí, no sentido de estar se munindo dessas ferramentas de desenho e tudo mais para estar projetando esse sistema. Esse é mais ou menos o panorama de como funciona o projeto. Existem outros detalhes. Todas as especificações estão discriminadas no memorial do projeto. As perdas de carga, a lâmina crítica, evapotranspiração da cultura, as vazões de cada aspersor, tudo está muito bem especificado no memorial que irá acompanhar o projeto. Seria mais ou menos isto. Acredito que, em linhas gerais, todas as informações estão contempladas. O grupo agradece a oportunidade de estar desenvolvendo esse sistema. Sem dúvida, são projetos muito importantes aí, que ainda mais num ano como esse, a gente fica cada vez mais evidente a importância desses sistemas e como isso pode estar fazendo a diferença na vida do produtor, na vida da produção de quem trabalha com a produção de alimentos. Então aqui está todo o dimensionamento do projeto, a bomba, a planta baixa do sistema, está tudo, acreditamos, muito bem especificado. Esperamos que não esteja faltando nada, e se porventura faltar alguma informação, o grupo ficará muito contente em receber o feedback para estar aprimorando as suas habilidades nesse tipo de projeto. Como dito, é com grande satisfação que o grupo recebe esse desafio, e agradecemos mais uma vez e muito obrigado.